Olá, tudo bem? Eu me chamo Romário Gonçalves e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Em 2022, infelizmente, eu fui diagnosticado com uma doença rara. Essa doença se chama esclerose sistêmica. Ela é uma doença que afeta, apesar de parecer com esclerose, a gente lembrar de esclerose múltipla, mas ela é reumatológica, ela não é neurológica igual a esclerose múltipla, né? Então, a esclerose sistêmica é uma doença reumatológica e ela atinge a pele em alguns casos, né? Não sei os termos médicos corretos para dizer, mas é uma doença que o sistema imunológico começa a produzir muito colágeno. A pessoa que tem esclerose sistêmica, ela começa a ter uma produção excessiva de colágeno e o colágeno ele começa a enrijecer a pele. Então, a esclerose sistêmica ela causa alguns males, alguns danos aos órgãos internos também. É uma doença que ela é muito rara, assim, a proporção é muito pequena. No Brasil, já procurei, não tem um estudo de caso mais recente, mas se fala assim na literatura que a gente encontra que é uma média mais ou menos um caso a cada quase 1 milhão, alguma coisa do tipo. É uma doença que é mais comum nas mulheres, e aí tem uma proporção de mais ou menos a cada 5 mulheres, a cada 5 indivíduos, né, 4 mulheres que vão ter a esclerose sistêmica e um homem. E geralmente quando ela acomete os homens é realmente um pouquinho mais grave, até porque quanto menos casos tem, quanto mais rara é a doença, mais difícil é de você ter uma análise, conseguir fazer uma análise de como que vai ser a evolução dessa doença, né, desse quadro evolutivo da doença. A esclerose sistêmica ela é uma doença progressiva, né? Ela é uma doença que em cada caso é um caso, é muito específica. Eu posso falar sobre o meu caso, né? Ali em 2020, né, naquele estresse da pandemia todo, eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu achava que estava com Covid. Eu fiz vários testes de Covid, eu falava com as pessoas que estavam sentindo falta de ar, e por conta do estresse, todo mundo achava que eu estava com a ansiedade por conta da questão da pandemia. Quem não, né? Quem não teve ansiedade? E eu sentia muita falta de ar, qualquer coisa que eu ia andar, e na minha cabeça ficou que eu estava com falta de ar porque eu estava ansioso com a situação do Covid. Mas aí depois começaram a manifestar outros sintomas. Comecei a sentir muita dor na região da mandíbula. Eu fui para neurologista, eu fui para dentista, né, para a questão da inflamação do ATM, que de fato eu tive uma inflamação na ATM. Depois eu comecei a sentir muitas dores nas mãos, mas até que, né, assim, graças à minha mãe, por insistência, a gente acabou indo no médico da família e ele meio que desconfiou que o caso era reumatológico. Desde, né, dos primeiros sintomas lá em 2020 até 2022, quando foi a minha primeira consulta com o reumatologista, assim, principalmente nos últimos 6 meses, teve uma evolução muito, muito rápida, né, dos sintomas que foram no meu caso. Mas uma vez eu digo, cada caso é um caso, né? Não dá para se basear. Mas eu comecei a sentir muitas dores, com engasgos constantes, uma tosse constante. E foi no inverno eu comecei a manifestar o fenômeno de Raynaud. A constrição vascular, né? Os vasos de pessoas que geralmente têm esclerose sistêmica, eles ficam suscetíveis a se contraírem quando está fazendo muito frio. Eu não entendia o que era isso, eu não conhecia, eu nunca tinha visto falar. E aí, assim, meus dedos começaram a ficar roxo, eu estava muito inchado, eu tive uma fase de inflamação muito grande na pele. Minha pele começou a mudar para um tom mais escuro, parecia que estava em pleno inverno, eu morrendo de frio, e parecia que eu tinha tomado sol, assim, sempre, uniformemente, a minha pele escureceu mais. As articulações já estavam todas doendo. Aonde tiver a articulação da boca, ombro, perna, pé, joelho, nosso joelho principalmente, ainda sinto muita dor. A médica, só de me ver, ela sabia que tinha alguma coisa a ver com a doença reumatológica
Parece que ela já desconfiou de cara, ela nunca me falou, mas ela já pediu os exames específicos para confirmar a esclerose sistêmica. Não tem um exame específico, assim, esse exame é para esclerose sistêmica. Mas, dado o meu quadro e o que ela fez de exame, ela conseguiu já dar um diagnóstico muito claro de que era esclerose sistêmica. Eu estava com as características da esclerose sistêmica difusa. Eu não gostaria de falar especificamente dos tratamentos que eu fiz, falar de medicamento, porque, como eu disse, cada caso é um caso e isso sempre deve ser discutido com a melhor opção, né, de tratamento com um reumatologista. São variações muito específicas da doença. Eu consegui iniciar o tratamento, eu tive uma melhora muito grande. A minha dor é crônica, eu convivo com a dor todos os dias. Eu tive uma melhora muito significativa na questão dos engasgos, as tosses, e consigo controlar mais o fenômeno de Renault através de me agasalhar quando estiver fazendo muito frio, né? Hoje eu tomo mais ou menos uns 4 ou 5 comprimidos por dia, além dos comprimidos para dor, né, específico. Amanheço o dia tomando os remédios, agora à tarde mesmo acabo tomando mais alguns que vão ajudar a controlar alguns sintomas que eu tenho, por exemplo, no estômago, eu sinto muita dor de estômago, além também de uma medicação da questão cardiovascular, né? Esse é um vídeo mesmo assim, para eu me apresentar um pouco, para um vídeo de teste, para eu começar a falar sobre essa doença que eu tenho certeza que eu preciso falar sobre ela, eu já cheguei à conclusão disso, eu preciso falar sobre as dificuldades que a pessoa que enfrenta essa doença, ela tem no seu dia a dia, a dificuldade com medicamentos. Então, assim, esse vídeo que eu tô fazendo, ele tem a proposta de iniciar uma série de vídeos onde eu vou contar um pouquinho mais sobre a esclerose sistêmica, para quem não conhece, onde eu vou poder compartilhar com as pessoas que também, né, infelizmente, têm essa doença que ainda não tem cura, né? A esclerose sistêmica, infelizmente, ela não tem cura, ela tem tratamento, as pessoas conseguem chegar num patamar, algumas pessoas conseguem chegar num patamar de qualidade de vida tranquilo, né? E assim, é o meu objetivo, mas eu espero que, né, esse vídeo desperte o interesse de algumas pessoas por saberem um pouco mais, que eu possa fazer mais vídeos, que eu possa vir com mais tempo contar também, né? A minha expectativa é poder contar melhor sobre a doença, sobre como eu enfrento ela, sobre como eu tento superar a esclerose sistêmica no meu dia a dia. Espero ver vocês em breve. Saúde a todos, um abração e até!